Olá, meus queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que eu os cumprimento através de mais um estudo da lição da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nos abençoe com o poder do Teu Santo Espírito, nos capacitando a compreensão e a prática, e a poder, pela Tua graça, ensinar ao mundo ao nosso redor. Santifica-nos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Perdoe os nossos pecados e faltas. Esvazia-nos do nosso próprio eu. Encha-nos do Teu Santo Espírito, para que façamos a Tua vontade. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pedro e a rocha. Aqui nesta lição, eu gostaria de fazer uma pequena observação. Esse nome Pedro é um nome grego. Pedro, nós conhecemos na Bíblia Sagrada que ele era natural de Cafarnaum, ele era um judeu, ele era um hebreu, que morava então ali na Galileia, acima do reino de Samaria. Esse Pedro, que tinha por profissão a pescaria, a cidade de Cafarnaum era uma cidade bem simples da época, muita feira livre, onde vendia peixe, verduras, etc. Alguns cultivavam azeitona, vendiam azeite nessas feiras livres. Era um lugar de pessoas humildes. E esse Pedro, como hebreu, jamais teria recebido esse nome. E esse personagem bíblico, como um hebreu legítimo, jamais teria esse nome Pedro, que é um nome grego. E isso é a arte dos copistas, que fizeram também a tradução do nome dele no original hebraico ou aramaico, que era Cefas. O nome dele é Simão Cefas. E nós temos a prova em João 1,42. Simão Cefas Barjonas era o nome completo dele. Cefas foi Cristo quem colocou, que quer dizer justamente pedra, em hebraico, ou rocha. Quando os copistas fizeram aquelas artes que fizeram, por volta do ano 380, esse personagem, Simão Cefas Barjonas, sofreu também tradução. Só lembrando que gramaticalmente, nome próprio não pode ser traduzido. Eu me chamo Rafael aqui e vou me chamar Rafael lá nos Estados Unidos. Quem nasce lá, se recebe esse mesmo nome, mas em inglês, é Ralph. Se ele chegar aqui no Brasil, ele vai continuar sendo chamado Ralph. Em qualquer parte do mundo. O nome dele não deve ser traduzido, deve ser transliterado. E a transliteração é pegar as letras de um alfabeto, de uma língua, e substituir pela de outro. Mas não perde, normalmente, de um modo geral, a fonética. Rafael é Rafael aqui, lá eles vão me chamar de Rafael também. Pode até o sotaque puxar um pouquinho para lá ou para cá, mas é Rafael. O nome Simão Cefas jamais poderia ter sido traduzido. Mas tudo bem, está aí, tem um registro a mais. A lição de hoje, tratando de Mateus 16,15, mas vós, continuando ele, quem dizeis que eu sou? Isso aqui vem de uma sequência do diálogo que ele vinha tendo ali com seus apóstolos, aonde no verso 13 a 14 ele tinha acabado de perguntar quem o povo diz que eu sou. E eles tinham respondido, conforme o relato, alguns dizem que tu és o Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros ainda alguns dos profetas. Aí ele entra com essa pergunta do verso 15, e vocês? Veja que é interessante a diferença entre a crença popular e a verdade. Pensa que o povão, de um modo geral, estava fantasiando todo tipo de imaginação.
acerca do Salvador, do Filho do Deus vivo que estava aqui em pleno ministério. E nós? Será que não temos criado fantasias muito diferentes sobre a realidade, sobre a verdade, sobre o próprio Deus, o próprio Cristo? Será que não temos condicionado a vida espiritual de uma maneira muito cheia de atalhos, de facilidades, que na realidade não existem? Nós precisamos lembrar que a jornada é de porta estreita, a caminhada não é fácil, e no mundo teremos aflições, mas Ele é conosco. Segundo tema, tu és o Cristo. Entre aspas. Aqui foi a resposta de Pedro, dentro desse diálogo. Esse termo aqui também, Cristo, é um nome grego. Foi outra obra de tradução indevida dos copistas. Na realidade, o original aqui, inclusive naquele que está lá em Cesareia, e outros papiros originais encontrados no Antigo Testamento, ou em outras traduções mais antigas, encontra-se a palavra Mashiach, que é ungido. Inclusive essa palavra Mashiach, em algumas Bíblias mais antigas, João Ferreira de Almeida, consta essa palavra, essa expressão, Mashiach. E outras traduziram para ungido, diretamente. Essa resposta então de Pedro, tu és ungido, ungido do Deus vivo, despertou admiração em Cristo. Que no Mateus 16, 13 a 17, ele chama ele de Simão Bar-Jonas, afirmando, com seu nome original, é claro, aqui relatado no texto, citado esse original, aqui em Mateus, que não foi mortal, ou seja, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai te revelou. Olha que maravilha! O nome Simão quer dizer cana ou audição. Olhando dessa ótica da audição, podemos entender que Pedro aprendeu a prestar atenção na vida. E de prestar atenção na vida, ele teve uma percepção fantástica acerca do que estava acontecendo ali e deu a resposta inspirada pelo próprio Pai, a Cristo. No terceiro tema, sobre esta pedra, entre aspas. Eu imagino aqui, nesse texto de Mateus 16, 17 a 20, que a alegria que Cristo teve de ter um apóstolo seu, uma pessoa tão mergulhada na perdição e vinha curtindo uma conversão tão gostosa e demonstrou algo tão fantástico, que Cristo chegou a olhar para ele e dizer, imagina Cristo batendo no peito direitinho, falando isso, Simão, de agora em diante, você se chamará Cefas. Simão Cefas Bar-Jonas, tu és Cefas. E sobre esta pedra edificará a minha igreja. Interessante, se observarmos em Lucas capítulo 20, versos 17 e 18, Cristo cita um texto de Salmo 118, 22, que comenta que a pedra de esquina foi rejeitada, os edificadores rejeitaram aquela pedra de esquina. E Cristo estende a aplicação de que nós devemos construir a nossa fé em cima dele, em cima da rocha. Porque os que fizerem do contrário, lá em Lucas 20, 17 e 18, o verso 18 aponta que os que não construírem em cima da pedra vai esborrachar nela, vai espedaçar nela. E fato, se aceitamos a pedra, construímos nela.
a construção de nossa fé, da nossa religião, de nossa espiritualidade, de toda a nossa vida, é estruturada na rocha que é Cristo. Como vários outros textos bíblicos apontam para isso. Do contrário, os que rejeitam se esborracharão nela. Portanto, não há o menor fundamento do trocadilho mal interpretado que coloca Pedro como o primeiro papa. Ele nem foi papa. O primeiro papa na história da humanidade está datado aproximadamente de 25 de dezembro de 425 da era cristã. Essa foi a primeira vez que a igreja recebeu o nome Católica Apostólica Romana. Até então era Igreja dos Cristãos, Igreja do Caminho. E foi a primeira vez que esse nome foi registrado dentro da igreja. Antes era Bispo de Roma, ou Ancião de Roma. Então, Pedro, não há nem um documento, nem um indício de nada que o teria constituído como essa expressão, Papa. Até porque esse nome é um nome de blasfêmia, quer dizer pai. Pai, jamais, é imortal. E vicário vis filii Dei, que é substituto do Filho de Deus, é outro nome de blasfêmia, porque Cristo é insubstituível. Qualquer líder religioso é um pecador, que depende 100% da Santíssima Trindade para se sustentar vivo nesse planeta e cumprir com qualquer missão que tenha a se desempenhar, que possa se desempenhar neste mundo. Seja ela de ordem religiosa, de ordem política, de ordem civil, familiar, conjugal, mortal, depende da divindade para sobreviver. Então, dispensa comentários. Quarto tema, Pedro como Satanás. Observe aqui a ordem dos fatos. Ele, o Filho do Deus vivo, procurando suprir a curiosidade acerca do que o povo pensava de quem ele era, quem os discípulos pensavam que ele era, traça um elogio maravilhoso para Pedro, por Pedro ter respondido corretamente, planeja a liderança com Pedro da igreja primitiva. E agora, nesse mesmo contexto, ele abre uma dissertação explicando que ele deveria cumprir com o plano da redenção para que a igreja pudesse continuar com esse trabalho, e para isso ele teria que morrer e ressuscitar. Pedro, num vacilo egocêntrico, como relatado em Mateus 16, de 21 a 27, nesse vacilo ele se esvazia, porque o egoísmo, o egocentrismo esvazia. E o diabo não perde tempo. Entra em cena e faz com que Pedro dê uma resposta totalmente satânica, contrária ao plano da redenção. Que é isso, Senhor? O Senhor não vai morrer de jeito nenhum. Pensa na besteira que Pedro estava falando, insinuando agir da mesma forma. Cristo aponta o dedo para ele: sai daqui, Satanás. Para trás, Satanás. Fica uma lição aqui, meus amados. Enquanto a gente fica pensando, com a boca aberta, esperando o mosquito entrar, Satanás é rápido, ele é ligeiro, ele age enquanto a gente pensa. Não vacilem com as trevas, de forma alguma. É fatal. Pode ser fatal. Satanás é oportunista e rápido. Quinto tema, encorajamento do céu. Aqui acontece algo maravilhoso. Está relatado em Mateus 17, de 1 a 9, Marcos 9, de 2 a 13 e Lucas 9, de 28 a 36. Desses três relatos distintos sobre a transfiguração, o mais completo e detalhado é o de Lucas. Lucas foi um historiador
e alguém muito bem preparado pelo que fazia. E sobre a transfiguração de Cristo, que nos apresentará essa lição do encorajamento que Cristo recebeu dos personagens celestes que vieram visitá-lo, o primeiro ponto que eu destacaria aqui, que dos 12 que estavam com ele, só 3 estavam devidamente preparados, que inclusive um deles foi Simão, o então aqui chamado de Pedro. Pedro, Tiago e João, os 3 que estavam devidamente preparados para suportar essa situação. Mas pelo que nós vamos ver dentro da narração, do contexto, esses 3 não aguentou em pé, não. Veja que o momento íntimo da interação do filho com o pai e outros personagens como Moisés e Elias, momento este de compartilhamento com Simão, Tiago e João. No terceiro ponto aqui, de cara, nós vamos ver que eles, no capítulo 9, verso 37 de Lucas, eles passaram a noite toda lá no monte. Esse foi o cenário de apresentação, de interação do Pai e com seres celestes, com Cristo, diante de mortais, que mais tempo durou aqui no Novo Testamento, no ministério de Cristo. Uma noite toda de interação. Tanto que no verso 32 do capítulo 9, diz que os apóstolos, os 3, dormiram e ficaram naquele estado então de letargia, de sono. Tipo dormir numa festa, dormir num velório, tá escutando o barulho, tá escutando o que está acontecendo, mas tá dormindo, tá fora do ar. É o que estava acontecendo com os 3, eles não aguentaram enfrentar de pé. Não se sabe se por estrutura própria, que o preparo era muito pequeno, ou se por providência divina. Mas o fato é que eles não aguentaram ficar a noite toda, não conseguiram acompanhar. Mas quando eles acordaram, segundo o relato lá de Lucas, bem na hora que eles estavam já subindo para entrar de volta na nuvem, Pedro percebeu e chama pelo nome 2 daqueles personagens, Elias e Moisés, e sabia quem eram eles. Como que podia isso acontecer? Se ele não estava ligado, é porque ele viu claramente Jesus chamando um de Elias e outro de Moisés. E o mais curioso ainda, que lá dentro da nuvem estava o principal personagem do universo, o Pai, que recolhe os 2 e lá de dentro clama em alta voz: este é meu filho amado, a ele ouvi. E fica esse registro de Cristo com o Pai, Elias e Moisés. Elias viveu há 1000 anos antes de Cristo, foi vivo num carro de fogo. Moisés morreu e foi ressuscitado. Lá em Deuteronômio 34, de 1 a 5, tem um relato do desaparecimento da sepultura, porque lá em Judas, verso 9, mostra que o arcanjo Miguel, que era Cristo na época do Antigo Testamento, o teria ressuscitado e levado para o céu. E o sexto e último ponto, observado aqui na transfiguração, Cristo pede um sigilo temporário para aqueles 3, para que não comentasse nada agora, vai esperar a hora certa para comentar. Tem certos assuntos que as pessoas não estão preparadas para ouvir. Isso aqui, por exemplo, foi um fato incontestável de ufologia bíblica. Esses transportes camuflados com nuvens, em toda a Bíblia Sagrada está cheio disso. Mas tem gente que, se falar isso, se comentar isso e começar a falar sobre isso, já começa a olhar de lado e que esse cara está doido. Esse cara está jogando pedra em avião. Ufologia bíblica tem de Gênesis ao Apocalipse. Transportes. E está aqui a prova. Cristo lá na nuvem, quando ele foi embora, o desejado de todas as nações comenta que lá dentro estavam aquelas pessoas que ressuscitaram com Cristo, aguardando para ir embora. A própria pena inspirada do grande conflito comenta do carro de rodas, com rodas,
com asas, carro de nuvem, que levará os salvos, os remidos, naquele grande dia, e que trará também a cidade santa. Observem, só o jardinzinho dela, que vai ocupar o Oriente Médio todo, 2.000 quilômetros cada lado, e a cidade com 557 quilômetros aproximadamente, a área quadrada dela, cada lado da cidade, e também essa altura. Imagine o tamanho da criança que vai carregar a cidade santa. Então, veja, meus amados irmãos, que isso é um assunto que está aí. Por isso mesmo Cristo pede para que tenha cuidado para comentar certos assuntos com certas pessoas. Espere a hora certa que é melhor, justamente para evitar maiores problemas. Eu mesmo já assisti reações das mais diversas que se possa imaginar, não só com relação à ufologia bíblica, com relação a diversos assuntos da Bíblia, que tem pessoas que não têm a menor maturidade para enfrentar. Por isso que os estudos bíblicos devem ser transmitidos de forma gradativa, como Paulo orientou aos infantes dai leite e aos adultos comida sólida. Não adianta tentar inverter, que na vida espiritual também é assim. Só que a síndrome de Peter Pan atinge também na vida espiritual muitas pessoas. Tem gente que nasce criança na fé e vai morrer criança, não amadurece, jamais vai ter condição de assimilar certos tipos de assunto dentro da Bíblia. Só um milagre para amadurecer. Mas esse milagre só acontece se abrirmos o coração. Do contrário, vai ficar menina a vida toda. E uns que nem renasce, só toma banho. Batiza, mas não se torna nova criatura. Bate ponto na igreja o tempo todo, mas não consegue viver uma vida cristã nos caminhos de Deus. Não consegue subir a escada nem nos braços de Cristo, porque não se entrega. Porque se entregar, vai amadurecer, vai crescer, vai subir, porque nós subimos nos braços de Cristo. O assunto do encorajamento do céu é muito bacana. Cristo recebeu esse encorajamento missionário desses companheiros que vieram visitá-lo, e 3 dos seus apóstolos puderam testemunhar boa parte desse contexto acordado. A maior parte, infelizmente, dormindo. Sabe-se lá por quê. Mas conseguiram deixar o registro para nosso testemunho, para o nosso preparo. 6º tema, Jesus e o imposto do templo. Esse imposto do templo, eu faria aqui um parênteses. Ele foi instituído por Deus através de Moisés, registrado em Êxodo 30, de 11 a 13. Só que esse imposto só era cobrado para pessoas acima de 20 anos que passavam pelo recenseamento, só quando acontecia recenseamentos do povo de Deus. O imposto citado lá em Mateus 17, de 24 a 27, eram de 2 dracmas por pessoas, ou 1 de dracma por pessoa. Isso equivaleria a 1 stater, 2 de dracmas. Por isso que Cristo falou para Pedro ir lá pegar o peixe, e ele encontraria na boca do peixe 1 stater, que dava para pagar as de dracmas de Pedro e as de Cristo. O stater equivalia. O valor de equivalência, eu vou apresentar aqui na tela, dessas moedas da época, para que vocês possam acompanhar. E interpretar outros textos também na Bíblia Sagrada. 1 stater é igual a 4 dracmas, ou 7,2 gramas de prata. 1 denário é igual. 1 denário é o salário de um trabalhador, é a diária de um trabalhador, daquela época, por dia, que equivalia a 4 gramas de prata. E é também o imposto citado lá em Mateus 22, 14, sobre 1 denário. 1 talento equivalia a 6.000 dracmas, ou 21.600 gramas de prata.
Um ciclo é o mesmo que um estáter. A equivalência, que daria 4 dracmas ou 2 de dracmas. Ou seja, 12 gramas de prata ou 20 geras. Em suma, Cristo, aqui nesse contexto, ele defendeu a fidelidade financeira, a causa de Deus e a causa dos homens, aos governos. O seu sangue nos livra do pecado, mas não nos livra das consequências da infidelidade quanto a esses dois assuntos. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. 7º tema, o peixe-cofre, entre aspas, está extinto. O único da espécie foi aquele. Ninguém mais nunca achou outro peixe-cofre desse, que carregasse o equivalente a 7,2 gramas de prata na boca. Sabe, meus amados irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte, porque esse peixe já era. Não tem dele por aí não. Façamos a nossa parte para haver felicidade entre nós e os homens, entre nós e Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que naquele grande dia sejamos contados entre os salvos. Santo Deus, prepare-nos para vivermos nesse mundo de forma a sermos pessoas de bem, pessoas corretas, pessoas dignas, independente do montante financeiro que tu tens confiado a mordomia para cada um de nós. Que ao sermos teus mordomos, seja com o nosso tempo, seja com o templo, seja com o talento, ou seja com os tesouros, que tudo façamos para a tua honra, tua glória e teu louvor. E tenhamos, pela tua graça, a tua bênção para alcançarmos a vitória. Fortaleça-nos em nossa fé, capacita-nos na nossa jornada. É o que te suplicamos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Dá-te consolo sempre até ao fim.